Olá pessoal, bem-vindos à Confraria da Poesia. Eu sou Gabriel Dantas, eu sou poeta, escritor, professor de poesia. Eu criei a Confraria da Poesia porque eu sentia muito desejo de encontrar um lugar onde eu pudesse ler poesia em comunidade, né? Em comunhão, em confraria, um lugar onde debater a poesia, um lugar onde conhecer novos poetas, novos poemas, novos movimentos literários da poesia. E eu não encontrava esse lugar, então eu criei a Confraria da Poesia para isso. Né? Nós tivemos a primeira edição da Confraria, em que a gente conheceu 4 dos maiores poetas e poetisas do Brasil: Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Hilda Hilst, 4 poetas imensos. Lemos mais de 30 poemas de cada um deles, foi muito legal. Dividimos cada módulo de cada poeta em eixos, né, um eixo sobre o amor, um eixo sobre a morte, um eixo sobre a poética, um eixo sobre, por exemplo, na Cecília Meirelles, a natureza e o diminuto. No Drummond tivemos o eixo memória e origem, porque ele escrevia muito sobre a infância, sobre a família, sobre Minas Gerais. Enfim, foi um programa muito legal, foi muito feliz para mim. E estamos aqui no começo da segunda edição da Confraria da Poesia, que é uma introdução geral à poesia brasileira. Né? Durante a primeira edição, eu notei que muita gente não conhecia muito bem a poesia brasileira, que é, na minha opinião, eu sei que é uma coisa quase impossível de dizer, mas na minha opinião a nossa poesia é a maior do mundo, ou no mínimo, com certeza, uma das maiores. Nós temos movimentos riquíssimos, nós temos inúmeros, infindáveis poetas e poetisas do melhor calibre, do mais alto calibre. E notando essa dificuldade, essa ausência nesse repertório, eu pensei, vamos então à segunda edição da Confraria, vamos focar nisso, na poesia brasileira. Claro, a Confraria não se pretende a ser um curso exaustivo, é impossível isso. Se você ler a poesia brasileira por 1000 anos, você não vai exauri-la. É claro, é impossível, nós temos muitos poetas, muitos movimentos. O que nós vamos fazer aqui é conhecer ao longo de 3 meses os maiores movimentos da nossa história e os mais belos poemas de cada um deles. A curadoria está muito bonita, modéstia à parte, são poemas muito bonitos. Em cada módulo, que é semanal, vocês vão ter uma aula de contexto literário, contexto poético, contexto histórico daquele movimento, e depois nós vamos ler 5 poemas de cada movimento. É quase impossível escolher 5 poemas de um movimento, porque são milhares de poemas belíssimos, mas ao menos isso dá para garantir que serão 5 poemas belíssimos, transcendentais. Mas eu queria que na introdução conversar com vocês sobre o que é exatamente isso que a gente comumente chama de poesia, né? Confraria da Poesia, introdução geral à poesia brasileira. O que é exatamente isso, a poesia? Né? Para começar, eu queria deixar um gancho aqui para vocês lembrarem ao longo da aula, né? Ver a poesia, essa não é a resposta da nossa pergunta, é só uma ideia inicial. Ver a poesia como um modo de transmissão da emoção e da experiência humanas, né? Mas não é isso que a gente geralmente relaciona a ideia de poesia. Você escuta poesia, confraria da poesia, o que é que lhe vem? Em geral, vem o quê? Uma ideia de algo difícil, incompreensível, inacessível, rimas, né? O uso da rima,
palavras arcaicas, difíceis, que não estão mais em uso. Geralmente a gente lembra ou relaciona com essa ideia de poemas românticos para uma amada, para um amado, ou então poemas de dor de cotovelo, de fim, de sofrimento, né? E isso tem muito a ver com o que a gente estuda no colégio, né? O modo como a gente estuda poesia no colégio, que eu achei isso a vida inteira, muito árido, né? A gente estuda poesia no colégio de um modo muito árido, de um modo muito isolado. É você lendo aquela coisa e sendo instado a dizer o que ela diz. O que é que ele quer dizer aqui? Né? Vocês vão ver que esse é ao mesmo tempo o nosso caminho e o nosso anticaminho. Eu comento os poemas, mas eu nunca vou dizer aqui isso é o que o poema quer dizer. Porque, na verdade, eu não acredito que haja algo que o poema quer dizer. O poema diz milhares de coisas. Como a gente sempre conversa aqui, a poesia não tem bula. E se você ler o mesmo poema 10.000 vezes, você terá 10.000 poemas diferentes. Né? Mas, devido à coisa do colégio, a gente tem essa visão. Como se o poema precisasse de uma decifração, de um deciframento. Você precisa descobrir o que ele está dizendo, porque existe o que ele está ali dizendo ali atrás. Né? E isso às vezes, a poesia. Isso que a gente conversou é poesia. Rima, métrica, modos clássicos como a elegia, a balada, o soneto, o haikai. Isso é poesia, sim, mas não só. Isso digamos, o modo como a poesia existe no mundo. Ela precisa existir de algum modo e ela existe de modo escrito, geralmente, em versos, com rimas, métrica, enfim. Essas coisas, figura de linguagem, belas palavras, referências a outros poemas, outros poetas, isso é poesia, sim, e isso é dado ao poeta, sim. Escolher esse caminho, mas isso não é exatamente a poesia. Isso é só como ela existe, como ela se expressa, não necessariamente o que ela é. Vamos ler aqui as 2 primeiras estrofes de um poema imenso e muito importante na nossa história, que é o Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, que foi o primeiro poema que lemos na primeira edição da Confraria da Poesia. Vinícius diz aqui, olha: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Lindas essas estrofes. E o Vinícius usa aqui muito do que a gente conversou. Para começar, que o Vinícius usa aqui o soneto, né? Ele usa esse modo, esse gênero clássico de poesia, um gênero que nasceu na Itália, muito usado na Inglaterra, em outros países, muito usado aqui no Brasil até hoje. Né? Mas isso é só o modo de expressar a poesia do Vinícius. Né? Ele escolheu o soneto, ele usa rima, ele usa a ordem inversa, ele muda a ordem das frases, dos versos. E isso é o poema, sim, isso é a poesia, sim. Mas o que realmente é a poesia aqui? É a criação de algo belo, transcendental, imortal, luminoso, espiritual, através da linguagem. Né? Isso que o Vinícius escolhe, o soneto, a rima, a métrica, isso é o modo de expressar algo que ele acha, que ele viu como belo, como necessário de ser imortalizado, digamos assim. Então a poesia é isso tudo que a gente conversou, mas não só. Né? Não só. Aqui essas 2 estrofes que a gente leu, a gente não só
sente o amor descrito, a gente quer viver esse amor, a gente ou então não quer viver esse amor. Às vezes a poesia se relaciona com a gente, se comunica com a gente de modo direto. Eu vivi isso, eu quero isso, eu sonho com isso, mas às vezes é de modo inverso. Nossa, eu não vivi isso, eu nunca vivi um amor assim, ou então eu não quero viver um amor assim. Ela se comunica com a gente de vários modos diferentes, mas isso é a poesia. A gente reconhece aqui algo belo e algo profundamente humano, algo que a gente quer ou que a gente rejeita, algo que a gente viveu ou não viveu, ou achou que viveu e depois viu que não viveu, ou achou que não viveu e depois viu que na verdade viveu. Ela comunica algo belo, universal, e o poeta constrói isso de um modo que a gente é capaz de acessar, mesmo décadas, séculos, milênios depois. Né? Milênios depois, a gente consegue sentir como se tivesse vivido aquilo, ou desejar querer, ou desejar viver aquilo, ou qualquer outra emoção que venha disso, né? Mesmo sem a gente conhecer nada sobre o dia que o poeta escreveu aquilo, ou sobre o próprio poeta. Às vezes a gente não sabe nada dele, às vezes o poema nos vem até de modo anônimo, não tem o nome do poeta, da poetisa, e ainda assim ele nos toca. É a comunicação do universal, do transcendental por meio da linguagem. Isso é muito bonito, eu acho isso muito bonito. Inclusive, esses mecanismos clássicos que a gente já conversou, isso foi muito quebrado com o modernismo. A gente vai ver isso aqui. O modernismo, ele queria se libertar e libertar a poesia disso. Né? Então a gente vai ver movimentos que usavam muito isso, esses conceitos clássicos, métrica, rima, figuras de linguagem mil, enfim. E depois a gente vai ver a poesia já liberta disso. Né? Inclusive Manuel Bandeira, muito famosamente, diz: eu não quero saber do lirismo que não é libertação. Né? Quando Manuel Bandeira, no poema do Beco, ele não usa quase nenhum desses mecanismos clássicos. Isso eu estou querendo mostrar a vocês de novo, o quanto esses mecanismos clássicos que a gente geralmente relaciona com poesia, e também são poesia, não necessariamente são poesia, nem sempre a poesia vai utilizá-los. No poema do Beco, que é um poema belíssimo de só 2 versos, o Manuel Bandeira diz: olha, o que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. Aqui ele não usa rima, ele não usa métrica, ele não usa o soneto, mas ele cria algo que nos atravessa. O que importa? A paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. De que importam essas belas coisas da humanidade, do Rio de Janeiro, do Brasil, se a minha janela, se os meus olhos, se a minha vida, se o meu dia, se a minha história dá no beco. Né? Inclusive, existem muitas leituras muito contraditórias desse poema, algumas profundamente otimistas, porque no beco é onde tem vida, é onde tem gente andando, não é na glória, não é na Bahia, não é na linha do horizonte, é na rua que a cidade existe, que o povo existe, que a nação existe. E existe a outra leitura muito menos otimista, mais melancólica. Eu não consigo acessar essas belezas do mundo porque o que eu vejo é o beco. Eu não vejo o belo, eu vejo o ordinário. E aí vai depender de se você achar o ordinário bonito ou não. Isso não depende do poeta, isso depende de você. Depende do leitor. E isso vai depender do momento em que você lê o poema. Se você lê o poema no momento em que o ordinário é belo, ele vai ser um poema otimista. Se você lê o poema no momento em que o ordinário é ruim,
é aquém do que você quer, do que você sonha, ele vai ser um poema melancólico. O mesmo poema, porque o poema não tem bula, ele não tem uma regra, ele não é uma declaração do poeta. A gente vai ver isso melhor um pouco mais na frente. Ele não é o poeta dizendo, eu estou declarando isso aqui. Não, ele está criando, imortalizando algo que nos atravessa. Esse poema, geralmente, para mim, me dá uma sensação enorme de angústia. Muita angústia. Eu fico, nossa, eu queria aproveitar as coisas lindas do mundo, mas às vezes a semana inteira acontece e eu não olhei o sol, eu não olhei o mar, eu não olhei a praia. A vida aconteceu e eu não pude ver as belezas do mundo. Então ele, em mim, dá muita angústia. Mas quando nós lemos esse poema em aula, houve alunos que disseram, eu acho o contrário. Esse poema é a vida da cidade, é a vida, são os vizinhos, as casas, o burburinho das ruas. Isso é vida, não é a glória, a Bahia, a linha do horizonte. Né? Então, assim, e voltando para onde a gente estava, o Manuel Bandeira cria um poema de 2 versos, em que ele não usa métrica fechada, não tem rima, não tem grandes aspirações líricas e de beleza, não tem ordem inversa, não tem nenhuma palavra arcaica e bela, e ao mesmo assim ele nos atravessa, ele nos alcança, ele nos imprime algo. Isso nós já conversamos muito na confraria. O poema, ele encosta em você e ele te deixa algo impresso. Ele é pressionado contra você e ele deixa algo ali em você que é totalmente diferente do que ele vai deixar no outro, em mim e no próprio poeta. Eu posso falar nesse sentido como poeta. Os meus poemas muitas vezes alcançam os leitores de um modo que eu nunca havia imaginado. Eu às vezes recebo algum comentário em relação a um poema que está no meu livro ou que está no meu Instagram e as pessoas dizem, Gabriel, eu senti X, e eu penso, minha nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Escrevi esse poema, revisei várias vezes, porque escrever poesia é revisar várias vezes aquilo ali, mudar as palavras, mudar não sei o quê. Li e reli esse poema 1000 vezes e nunca me veio isso. Mesmo eu sendo o criador, né? Ou seja, não tem bula. Isso tudo que a gente está conversando me lembra muito uma coisa que o Ferreira Goulart dizia, grande poeta brasileiro, grande filósofo da poesia, digamos assim. E ele dizia que ao poeta modernista é dado muito menos mecanismos do que ao poeta clássico, né? Porque ele não usa essas coisas clássicas. E ao mesmo tempo ele precisa construir algo que dura, algo que é imortal, né? Então acaba sendo muito mais difícil. Por quê? Ao mesmo tempo mais difícil, mais fazível. Porque o belo, o estranho, o transcendental, o luminoso, o luminoso, isso que existe no mundo de modo inédito, ineditado, isso atravessa o dia da gente todos os dias, né? Porque assim, o que caracteriza a poesia não é a métrica, nem a rima, nem o soneto, é a comunicação desse belo, desse estranho, desse sublime, desse incômodo às vezes, né? Isso existe no mundo de modo não editado ainda, e a poesia é a sua comunicação através do poema. A gente vai ver esses conceitos de poesia e de poema lá na frente, num segundo momento. Mas a poesia basicamente é isso, é uma sucessão de gatilhos que nos comunica algo que o poeta sentiu e que nós de algum modo reconhecemos, né? De que nós de algum modo já vivemos ou queremos viver aquilo. Existe no mundo isso que isso é
extraordinário, mesmo dentro do ordinário, mesmo o beco, né, é algo de diferente, de estranho, de belo, de inescapável. E isso está no meio do caminho do poeta, isso é a pedra no caminho do poeta. E ele precisa, ele ali algo diz para ele, eu preciso comunicar isso, eu preciso imortalizar isso, essa estranheza, essa beleza, essa feiura, esse incômodo, algo que é diferente, algo que causa um momento de estranheza, de isso é diferente. Mesmo sendo absolutamente ordinário, isso é diferente. Existe um poema lindo do Carlos Drummond de Andrade que nós lemos no quinto eixo, que era a Poética de Drummond, do módulo Carlos Drummond de Andrade, que chama Procura da Poesia, que ele diz isso muito bem. Ele diz, em duas estrofes, é um poema bem maior, mas ele diz, convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consome com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Ou seja, que o Drummond escreve muito bem isso. Esse momento em que o poeta vê, em que ele busca no dia algo de transcendental, de estranho, de belo, de incômodo, que aí depois, num segundo momento, porque primeiro ele diz, convive com os poemas antes de escrevê-los, ou seja, eles existem antes de serem escritos, né? Tenha paciência se eles estão obscuros, tenha calma se eles te provocam, espera que cada um deles se realize. Não forces o poema a desprender-se do limbo, como se o poema estivesse ali em outro momento desse mesmo poema. O Drummond diz que as palavras estão em estado de dicionário. É lindo isso, estão virgens, estão ali como maçãs na macieira. E o poeta precisa buscar isso, alcançar isso. Né? Não forces o poema a desprender-se do limbo, não colhas no chão o poema que se perdeu. No caminho de um poema existem 10 ou 100 poemas que não deram certo, às vezes 1000. Né? Aceita o poema e ele vai aceitar. Ele, poema, aceita a sua forma definitiva. É uma construção entre dois entes aí, o poeta e a poesia. Juntos vem o poema. Né? E na segunda estrofe ele diz, já do segundo momento, que é chega mais perto e contempla as palavras. Ele viu ali o belo, o luminoso, o transcendental, e agora ele já está no segundo momento. Como é que eu comunico isso? Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Quando a palavra está em estado de dicionário, ela significa algo, mas ela tem 1000 faces secretas, que de repente eu, com o meu repertório, não entendo, mas você com o seu entende. De repente, cada palavra, ela tem 1000 possibilidades diferentes. Então, existe aí uma miríade de emoções, de pensamentos e de modos de expressá-los. Quem descreve isso muito bem é o Robert Frost, um grande poeta americano, um dos maiores poetas americanos do século XX, norte-americanos, que ele descreve isso muito bem. Ele diz, a poesia é quando uma emoção encontrou o seu pensamento e esse pensamento encontrou palavras. É o que o Drummond escreveu muito bem ali naquelas estrofes que a gente leu, né?
poesia é o momento em que o poeta, atravessado por uma emoção, encontra um modo específico de transmiti-la, né? A emoção vira pensamento e aí ela vira palavra. O Drummond escreve isso muito bem naquela estrofe em que ele diz: contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas. Né? E a poesia é isso. O poeta vive algo que pode ser absolutamente mínimo, minúsculo, mas que ele precisa comunicar. Ele vê algo de estranho. E quando eu digo estranho, não estou falando esquisito, embora possivelmente sim, mas é algo que o marca, algo que ele não consegue abandonar, algo que ele precisa imortalizar e comunicar aos outros, algo que ele pensa, isso aqui precisa ser comunicado às outras pessoas, né? Ele sente uma emoção, ela vira um pensamento, ele reflete em cima dela e ele procura então o modo de expressá-lo. Isso é poesia. A gente viu a métrica, rima, versos, estrofe, soneto, sílaba poética. Isso tudo é poesia também, mas isso é o modo de expressar a poesia. Existe poesia de muitos jeitos diferentes. Existe até poesia que não usa verso, que é em prosa. A gente vai ver isso lá na frente. Mas que é uma coisa um pouco até paradoxal, né? Poesia em prosa. Mas existe sim. Porque o que qualifica a poesia não é exatamente o formato, embora ele seja uma parte muito importante dela. O que caracteriza a poesia é a comunicação de uma emoção, do estranho, do belo, do feio, do transcendental, do diferente, do extraordinário, do absolutamente ordinário, mas que move, que emociona. É a comunicação de uma emoção através de linguagem, né? E aí ela vira algo, como escreveu Horácio, o grande poeta romano, como escreveu Horácio, ela vira um monumento mais perene que o bronze e mais alto e mais régio que as pirâmides. Né? Mas um monumento é um monumento a algo. Né? Então, se o poema é um monumento mais perene que o bronze, mais alto e mais régio que as pirâmides, a poesia é aquilo que ele precisou comunicar. No segundo momento da nossa aula, nós vamos ver isso de modo mais exato. O conceito de poesia, o conceito de poema, o conceito de poético, de eu lírico, de verso, enfim. Para concluir esse momento da nossa aula, eu queria trazer aqui mais um exemplo de poema que vai, eu acho, clarear ainda mais o que é a poesia, o que a gente chama de poesia. Que é um poema, inclusive, da Safo, que é uma poeta de 2.600 anos atrás, grega, da ilha de Lesbos. Ou seja, a gente não sabe quase nada sobre a vida dela, a gente não tem quase nada ou nada do contexto dos poemas dela, e ao mesmo tempo eles nos emocionam, eles nos alcançam, eles nos marcam, eles imprimem algo que nos move, e nós nos reconhecemos nele, seja na presença, como a gente conversou, eu já vivi isso, ou eu quero viver isso, ou seja na ausência, eu não vivi isso, eu não quero viver isso, eu não vivi isso, mas eu quero viver isso. É claro que para a gente ter acesso a esse tipo de poesia, muito antiga, em outros idiomas, é preciso a tradução da poesia, que é uma arte dificílima, dificílima, muito mais difícil do que a tradução de prosa, porque na prosa a palavra é menos específica, existe maior sinonimia. Você pode usar outras palavras, ele está descrevendo de modo
corrido e fluido, uma situação, um diálogo, um pensamento, uma emoção, às vezes sim, mas é menos ligado àquela palavra específica. E aqui, como a gente acabou de ver, a palavra é aquela específica, ele encontrou a face secreta daquela palavra. E aí o tradutor de poesia precisa encontrar uma equivalência na outra língua, e isso é difícil, mas às vezes impossível. Inclusive, muitas vezes na tradução de poesia, já é uma digressão aqui da nossa aula, você precisa abdicar de alguma coisa. Se é um poema rimado, você precisa abdicar da rima para manter o sentido, ou então você mantém a rima e você vai ter que mudar muito aquele sentido. É muito difícil. Mas enfim, vamos ler aqui 4 versinhos de Safo, em que ela diz: adolescência, adolescência, você se vai, aonde vai? Não volto mais para você volto mais não. Versos de 2.600 anos, mas que se comunicam com a gente, porque todo mundo, ou quase todo mundo, já viveu isso, a súbita percepção de que o tempo está passando. Você se vai aonde vai, adolescência? Você se vai aonde vai? Para onde vai o tempo que a gente já viveu? Para onde vai aquela juventude que a gente não tem mais? Onde estava? E eu lembro de Cecília Meirelles em Retrato, que foi o primeiro poema que nós lemos no eixo Cecília Meirelles, em que ela diz: em que espelho ficou perdida a minha face? Não, desculpa, acho que o primeiro poema foi Motivo, outro poema lindo. Canto porque o instante existe, e um dia estarei mudo, mais nada. Mas enfim, em que espelho ficou perdida a minha face? E aqui a Safo, 2.600 anos atrás, vivendo algo que a gente viveu. Adolescência, adolescência, você se vai aonde vai. Não volto mais para você volto mais não. Ela repete aqui a mesma ideia, mudando a ordem da frase. A repetição na poesia é sempre intencional, ao menos num bom poema. Isso é o bom poema, que é uma coisa quase impossível de qualificar, mas é aquele poema que se comunica com muita gente, não só com quem viveu exatamente aquela situação, né? Mas isso é só um dos modos de conceituar um bom poema. Mas enfim, ela diz: não volto mais para você. E ela repete a ideia mudando a ordem. Para você, volto mais não. Me dá uma ideia, ao menos assim, a mim realmente, é só uma das leituras desse poema, me dá uma ideia de... Primeiro, ela está reconhecendo a passagem do tempo. Não volto mais para você. Né? Aquele reconhecimento de que o tempo passou e ele não tem volta. E depois... eu já sinto um despeito no último verso. Para você, volto mais não. Eu sentia muito isso nesse momento do começo da vida adulta e na adolescência em relação à infância. Não só aquilo não volta, mas eu não quero voltar para aquilo. Para você, eu não volto mais não. Ou seja, 2.600 anos depois... Eu não sei nada sobre essa pessoa, eu não sei nada sobre esse momento, eu não sei nada sobre a adolescência dela, mas ela comunica através da linguagem uma emoção que eu reconheço. Né? Então a poesia em sentido lato é isso, a comunicação de algo universal através da linguagem, através geralmente do verso. Né? É uma ferramenta de compreensão de que nós somos realmente irmanados, de que nós somos realmente gente, né? A gente se reconhece em algo de outras gentes, de outras pessoas, de outros momentos da nossa civilização, de repente alguns até muito antigos, até mais antigos do que esses. Então, a gente entendendo melhor o que é a poesia e que ela é diferente do modo de expressá-la, vamos entender agora no segundo momento da nossa aula os conceitos importantes
para a Confraria da Poesia. Conceito de poesia, conceito de poema, conceito de eu lírico, de verso, de muitas coisas aqui que a gente vai ver no nosso segundo momento. Vamos lá, na aula de introdução à segunda edição da Confraria da Poesia.